Os doentes cardiovasculares têm de ter um cuidado especial nesta fase de pandemia provocada pelo novo coronavírus. De acordo com vários estudos, os doentes com outras patologias apresentam maiores taxas de mortalidade e entre estas destacam-se as doenças cardiovasculares. Convidámos por isso o Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, o Dr. Vítor Gil, para nos esclarecer e responder às dúvidas que chegaram até nós. Muito boa tarde. Uma das questões que nos chegou é: doentes coronários transplantados devem usar máscara quando vão às compras? Bom, boa tarde e muito obrigado por esta oportunidade, mais uma, de esclarecer a população. Bom, é evidente que os doentes com patologia cardiovascular, as patologias não são todas iguais e há graus. E naturalmente que os médicos que acompanham as pessoas devem definir esse grau. E uma pessoa que tenha uma patologia cardiovascular significativa, por um lado, está em mais risco e, por outro lado, se tiver a doença, tem mais complicações e a mortalidade é maior. E, portanto, a indicação para as pessoas se protegerem tem que ser muito forte. No caso específico do doente transplantado, um doente transplantado, em várias fases da sua doença, está com uma situação de imunidade diminuída, porque são dados medicamentos para diminuir a imunidade. E, portanto, é a situação geral do doente cuja imunidade está baixa. Naturalmente que esse doente é um doente frágil. O coração pode estar muito bem, o novo coração pode estar bem, mas a sua fragilidade depende da imunidade estar diminuída. Esse doente deve proteger-se muito e, no caso desse doente sair, bom, a máscara cirúrgica protege sobretudo os outros. Esse doente deveria, se tem mesmo que sair, usar uma daquelas máscaras que são os respiradores, com uma válvulazinha, alguns deles, que esses protegem mais do ar que se inala e não do ar que se deita a outras pessoas. O mais adequado era mesmo não sair. Muito cuidado, tentar não sair durante este período, esse é o melhor conselho. Quase todas as perguntas se relacionam com esta história de facto sair ou não, que atitudes devem tomar. Uma delas diz: este senhor sofre de insuficiência cardíaca controlada através de medicamentos, para se deslocar à farmácia, ao supermercado, se tiver alguma crise repentina, para onde é que deve ligar? Bom, há aqui o problema até que falámos antes até desta nossa entrevista, que é a questão da medicação. Exatamente. Eu acho que esta pergunta, ou estas perguntas que andam à volta deste tema, dão-nos a oportunidade para tocar em 2 ou 3 assuntos de extrema importância. Primeiro assunto: as doenças não desaparecem pelo facto de haver Covid. Uma pessoa que seja portadora de uma doença continua a tê-la. E naturalmente que os conselhos são todos: procure estar em casa, procure não sair. Bom, procure não sair se estiver estável. Agora, uma pessoa com uma doença cardíaca que tenha sintomas de agravamento dessa doença cardíaca, por exemplo, se tiver uma crise de falta de ar aguda, ou uma pessoa que tem uma dor no peito que seja suspeita de infarto de miocárdio, não deve ficar em casa a ver se passa. Deve acionar as medidas habituais, que é chamar o 112. Desculpa interrompê-lo, mas neste caso estes doentes têm que ter necessariamente uma ligação sempre direta com o seu médico. Devem ter, mas mesmo que não tenham, em situação aguda o 112 continua. A via verde coronária continua. As unidades de intervenção coronária, que permitem desobstruir uma artéria na fase inicial do infarto, estão todas operacionais no país. Ou seja, o que nós dizemos é: se aparece uma dor no peito suspeita de infarto, não fica à espera que passe, porque o que lhe pode acontecer é, se correr mal, pode morrer. E mesmo que não corra tão mal, acaba por ter que pedir ajuda numa fase mais evoluída, em que as consequências são piores e em que a probabilidade depois de ficar com a insuficiência cardíaca é maior. Portanto, se a pessoa tem uma forte dor no peito suspeita de infarto, e toda a gente tem a noção, porque nós temos difundido muito quais são esses sintomas, deve chamar o 112. A mesma coisa se uma pessoa que tem insuficiência cardíaca tem uma crise aguda de falta de ar. Uma falta de ar que as pessoas também conhecem, que é uma falta de ar às vezes com uma expectoração espumosa. Isso significa que pode estar a ter um edema pulmonar. Ora, não se espera que passe um edema pulmonar. Tem que se pedir ajuda urgentemente. E aí, o 112 sabe que vai levar essas pessoas para corredores dentro das instituições de saúde que são laterais em relação àqueles por onde passam os doentes com a infecção viral. Portanto, as pessoas não ficam com medo de se ir misturar com os doentes de Covid, porque essa probabilidade é muito pequena. E, portanto, existem linhas, existem canais para tratar esses doentes. O Sistema Nacional de Saúde, os próprios hospitais estão preparados tiveram esta situação em consideração. Nos primeiros dias houve alguma confusão.
Mas neste momento existem canais perfeitamente definidos Para todo tipo de doenças, não só para sem dúvida, não só para as doenças cardiovasculares. De alguma forma, esta situação em que vivemos gera muito mais stress nas pessoas. Pode criar aqui situações de falsos AVCs, de alguma coisa? Também pode. Repare, o stress é uma coisa muito complicada, porque por um lado pode agravar as doenças e por outro lado, de alguma maneira, são mortes antecipadas. Quer dizer, as pessoas podem até nem ter Covid coisa nenhuma, mas já vivem antecipadamente o sofrimento e durante estas semanas, durante estas semanas estão a sofrer imenso. Também a mesma coisa, porque as pessoas têm medo de descompensar a sua doença cardíaca e sentem-se mais abandonadas. E aí há um problema que nos está a chegar, que é muito importante. Primeiro, no aspecto que eu referi há bocadinho, das pessoas se retraírem de pedir ajuda, temos já dados concretos. As intervenções coronárias em fase aguda diminuíram agora neste período 26% em relação àquilo que temos dos dados do ano passado e de há 2 anos. Isso pode aumentar o número de mortes, por exemplo? E pode aumentar... Que já é grande em relação à... Sem dúvida, e pode aumentar depois o número de doentes com insuficiência cardíaca, que é um outro problema. Por outro lado, também nos está a chegar a informação de que há pessoas que não têm acesso fácil aos medicamentos que estão a tomar e, portanto, durante um período de tempo, até terem acesso à receita, não tomam os medicamentos. Ora, não pode ser assim. Não pode ser como assim. É que esses doentes podem resolver então essa situação? Como é que podem ter acesso às receitas e aos medicamentos? Eu penso que cada serviço hospitalar está neste momento a organizar-se de forma a disponibilizar linhas telefónicas para os doentes poderem ter acesso. A mesma coisa em relação aos centros de saúde. Temos que ser todos muito mais abertos no contacto com os doentes e temos que dar realmente solução a isto, porque não é possível, por exemplo, um doente que teve um infarto há pouco tempo e não toma um dos medicamentos essenciais, pode voltar a ter um infarto muito mais grave, um reinfarto. É possível o doente contactar o seu médico, o médico passar a receita e hoje em dia as receitas vão para a farmácia? Sem dúvida. Enviam por e-mail, esse poderá ser um sistema. Sem dúvida. Mas aquelas pessoas que não têm acesso aos e-mails nem ao contacto, como é que podem, de facto, obter essa receita? Não, mas através do telefone, toda a gente tem telefone. Se não tem, o neto tem, o filho tem, toda a gente. Eu hoje mesmo passei já várias receitas que enviei para telefones de filhos ou netos, porque a pessoa depois não vai à farmácia porque está protegida em casa, mas é sempre possível fazer isso e todos os médicos e todos os serviços têm que disponibilizar contactos diretos para os doentes poderem procurar e poderem ter esse problema resolvido. Tenho aqui uma senhora que pergunta que tem um histórico de varizes nos membros inferiores e uma doença arterial periférica de autoimune, se considera que é doente de risco. Bom, não é possível, sem conhecer a senhora e o caso concreto, eu dizer-lhe em concreto se é uma doente de alto risco ou não. Mas tem aí 2 ou 3 indicadores que são, por um lado, o ter uma doença autoimune. Ora, as pessoas que têm doenças autoimunes, em princípio, têm uma fragilidade imunológica e são mais suscetíveis a infecções virais. Por outro lado, as pessoas que têm doenças de varizes, com possibilidade de formação de coágulos, também é verdade que um dos aspectos da doença viral com o Covid-19 é alguma ativação do sistema trombótico. Portanto, eu diria que essa senhora, independentemente de poder dizer, e isso não tenho dados clínicos para isso, de poder dizer que a senhora é ou não um doente de muito alto risco, acho que há aqui indicadores para se proteger bastante. Se é proteger. Uma última questão que é, quem tem pacemaker é doente de risco também? Se o pacemaker está estável, não tem um risco especial por causa disso. Agora, há pessoas que têm pacemaker e têm outro tipo de doenças subjacentes e aí podem ter um risco maior. Dr. Vítor Gil, quer deixar alguma mensagem para estes doentes em síntese, muito rápido? Sim, eu acho que há 2 ou 3 coisas muito simples. Primeiro, os doentes com doença cardiovascular importante têm que ter a noção que têm um risco especial e têm que estar protegidos. Nós mesmo mandámos há 2 dias uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro chamando a atenção de que há pessoas com doenças cardiovasculares graves, mas que não têm mais de 70 anos e tem que haver um mecanismo para proteger essas pessoas que, se não podem trabalhar à distância, têm que estar protegidas. Por outro lado, a medicação é para tomar. Há muitos mitos que circulam por aí sobre se há medicamentos que podem ou não fazer bem ou mal, se o vírus tira o efeito. Não há nenhuma indicação para suspender a medicação cardiovascular. As pessoas devem continuar a ter a sua medicação habitual e continuar a tomar.
não devem suspender medicamentos e devem procurar ter acesso aos serviços hospitalares e aos centros de saúde para lhes serem passadas as receitas. E, finalmente, se tiverem sintomas suspeitos de uma situação cardíaca aguda, como a dor no peito ou a falta de ar aguda, chamem o 112, contactem o 112, porque o sistema está todo montado e a funcionar para as poder tratar. As pessoas vão ser bem cuidadas, certamente. Muito obrigada, Muito obrigado. Dr. Vítor Gil, pelos esclarecimentos que nos trouxe.